A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho com Jesus. Hoje, meus irmãos, nós vamos começar um pequeno estudo onde eu quero trabalhar uma coisa muito interessante, né? O que é cultuar? O que é prestar um culto a Deus? Será que você realmente já conseguiu ir à igreja e prestar um culto a Deus? Ou algo distraiu você? Tá certo que alguns tempos atrás aí eu gravei uns estudos chamado Sem Trava na Língua e foi um sucesso. E lá também falava de culto, né? Mas hoje é um pouquinho diferente o alvo, tá entendendo? Preciso tocar nesse assunto. Tenho visto e ouvido muito sobre isso, né? Então é importante falar disso nesse momento. Você precisa cultuar a Deus. E lembrando que logo vem aí o Sem Trava na Língua parte 2. Quem escutou os 7 áudios Sem Trava na Língua e amou, gostou, você não ouviu ainda? Vai lá no meu canal, lá no YouTube, Cafezinho com Jesus, o Sabor do Saber. Eles estão lá. Vai lá e escute todos. Você vai ver o que é Sem Trava na Língua. É forte. E vem aí a parte 2. Bom, meus amados irmãos, como tem que ser um culto a Deus? O tema desse estudo é cultuar a Deus. Então como é que tem que ser um culto? Porque a gente pode cultuar a Deus em qualquer lugar, mas existe um lugar específico onde se reunimos para cultuar a Deus, aonde tudo que é feito ali é em direção a Deus, ou deveria ser. Tá entendendo? Eu sei que muitas pessoas se corromperam por vários tipos de cultos, né? Por que você, irmã Joaninha, não vai na igreja? Ah, não, porque o pastor rouba. Irmão Francisquinho, por que você se afastou da igreja? Ah, não, lá o pastor nunca fala com a gente. Irmãos, o seu alvo é Cristo. Você tem que ir à igreja, temos que servir a um pastor, temos que obedecer a um pastor, porque são eles que vão dar conta de nossa vida ao Senhor. Mas não devemos de maneira nenhuma, meus irmãos, esquecer que o nosso alvo é Cristo. Não, quem manda na minha vida é Cristo e pastor nenhum manda. Aí também já está errado. Só que você tem que entender que como é que você se cultua a Deus. Por exemplo, a gente trabalha o dia inteiro. E aí quando chega a noite, meus irmãos, e nós vamos a um culto, nós vamos porque virou costume? Porque virou rotina? Ou nós vamos porque queremos ouvir louvores? Ouvir Deus falar conosco. Deus vai usar uma criança no louvor, vai usar um jovem, vai usar uma senhora. Deus vai falar com você de qualquer maneira, só que isso é cultuar a Deus, prestar um culto a Deus, tá entendendo? Agora, como se presta um culto a Deus? Como? Pegue a sua Bíblia e abre ela no Novo Testamento, em 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios, Novo Testamento, você vai procurar o capítulo 14, 13, 14, versículo 26 a 33. Eu vou trabalhar bastante nessa área. 26 a 33. Amém? Olha só o que diz do capítulo 14, do versículo 26. O tema, aqui na minha igreja, está escrito assim, ó. O tema, a necessidade de ordem num culto. Tem que ter uma ordem num culto. E como é que funciona? Vamos lá. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntareis? Cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo por edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Eu vou tomar pedrada. E por sua vez, e haja intérprete. Opa, peraí. E haja intérprete. Eu não vou entrar nesse mérito, porque Paulo está falando que tem que haver intérprete, tá? Não vou entrar nesse mérito, não. Mas olha o interessante do culto. Mas, se não houver intérprete, esteja calado. Eu vou repetir. Vai doer as pedradas, mas eu vou repetir. Nem que eu me esquive de algumas, abaixe de outras, me esconda atrás da árvore, mas eu vou falar. Mas se não houver intérprete,
esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas. E os outros julguem. Julguem o que, meus irmãos? A profecia. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Deu para compreender? Vamos lá, o versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Verso 32. E os espíritos, com E minúsculo, cansei de ensinar isso, eu vou falar mesmo cansado, vou falar de novo. Espírito e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer que se o profeta ele der lugar, vai até meia-noite? Não, peraí, tem que ter uma ordem e decência. Não, o Espírito que me tomou e a gente foi até meia-noite. É mentira. De acordo com o versículo 32, o Espírito está sujeito aos profetas. Quer dizer que o profeta sabe que o culto começa às 7h. Estou falando da nossa congregação, tá? O culto começa às 7h30 e termina às 9h30. Por quê? Porque às vezes alguns vizinhos não concordam, não gostam. Eles querem ouvir funk a noite toda. Forró, ralar, do jeito que eles quiserem ali a noite toda. Mas a igreja não pode. Ah, não, a igreja fez um barulhinho depois das 9h30, já é encrenca. Já vão reclamar na prefeitura ou com o dono, o proprietário do local, se for alugado. Então o que acontece? A ordem é que termine 9h30. Também por quê? Porque existem algumas irmãs, algumas senhorinhas que moram longe, que de repente seu marido não é cristão, ele não aceita que ela vai para a igreja, não vai provocar, né? Cutucar a onça com vara curta. Porém, os espíritos dos profetas estão sujeitos os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Versículo 33 e último. Porque Deus não é Deus de confusão. Por que você chegou tarde desse culto? Onde você estava? Aí o marido bate na mulher. Como é que Deus permite uma situação dessa? Poxa, todo dia você chega tarde, você deve estar saindo com algum homem. Por que Deus permite uma situação dessa? Não é Deus. É falta de diligência. É falta da pessoa ter uma honra com o Senhor nos horários. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, meus irmãos. Como em todas as igrejas dos santos, essa é a vontade de Deus. Então não tem essa, que Deus é o culpado. Opa, tem alguma coisa errada aí. Deus não é culpado de nada. Ordem, coloca ordem no seu culto. Porque aqui está dizendo o seguinte, olha, a necessidade de ordem no culto. Tem que ter uma ordem no culto. O horário que eu vou passar para uma irmã cantar. O horário que eu vou passar para um pregador. Não importa quem seja. Pregador, você tem até tal horário para pregar. Você quer dar mais tempo para o pregador? Então comece mais cedo ou corte algumas coisinhas. Agora alguns irmãos pegam uma oportunidade e quer falar a Bíblia inteira. Parece que Jesus vai vir naquele dia e ele não tem mais tempo para falar. Então ele quer falar tudo num dia só. Ei, ordem no culto. Se você passar dos limites, você rouba um pouco do tempo do pregador. Não se esqueça que o primordial do culto é a palavra. E o pregador precisa de tempo. E o pregador não fica enrolando muito, falando e antes de entrar na mensagem. Você foi ali para pregar, não foi para ficar falando e contando historinhas. Então a ordem no culto tem que ter. Eu vou trabalhar nesses versículos ainda, meus irmãos. Eu não vou sair daqui ainda não. Tenho mais coisas para falar, mas por enquanto eu preciso desmificar aqui. Eu preciso desmembrar. Eu tenho que tirar desse texto e colocar na sua mente o que é uma ordem de um culto. Porque às vezes tem uma pessoa que está necessitada. O marido foi embora, ou a esposa foi embora, ou a pessoa recebeu uma notícia que está doente. O que ela faz? Ela se compadece, o coração a quebranta, ela busca Jesus. Quando ela vai para um culto, ela pega um culto bagunçado. Ela pega um culto meia boca, um culto que não está sendo direcionado para Deus, um culto que estão com segundas intenções. Deu para entender? Segundas intenções, pessoas que não querem as ovelhas somente, querem arrancar a lã das ovelhas. Então, qual que é o objetivo, meus irmãos? É a gente fugir dessas aparências do mal e viver a vontade de Cristo.
E se a vontade de Cristo for, meus irmãos, ter um culto, Deus quer ter um culto que seja agradável a Ele. Não é a gente fazer um culto de qualquer jeito. Não, Deus não quer. Amém? Eu finalizo hoje essa primeira parte, esse primeiro áudio, né?